Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila, sou coordenadora do curso de Área Civil e vim aqui, dar as boas-vindas, para a profissional que vai ministrar a segunda palestra da noite, a doutora Bruna, advogada aqui da cidade de Patrocínio, Gostaria, primeiramente, de dar boa noite para todos que estão nos assistindo, alunos, professores, funcionários, e todo o público aí da comunidade YouTube. Vou passar a palavra aqui, para a doutora Bruna, para que ela faça a sua apresentação pessoal, e dê andamento aí à palestra, com um tema muito interessante, noções de direito para o engenheiro empreendedor, Espero que vocês aproveitem bastante aí dessa palestra, depois vai ficar aberto aí para perguntas, tá bom? Bruna, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, por você disponibilizar aí um tempinho para ministrar essa palestra para nós, a gente se sente muito honrado aí com a sua presença mais uma vez, em 2017. Você nos prestigiou aqui na instituição no simpósio, foi excelente a palestra e o pessoal quer uma repetição, um bis, Todo mundo, todos os alunos, do curso de Área Civil têm, uma necessidade muito grande de saber pelo menos, algumas noções, sobre essa área aí de direito, que é para nós um ambiente de muitas dúvidas aí, principalmente quando a gente pensa em abrir o empreendimento. Então, muito obrigada mais uma vez. A palavra é toda sua. Sim, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É interessante até eu voltar, porque em 2017, depois que eu fui, teve grandes alterações na lei, que eu acho interessante passar. Então, a gente vai ter, mesmo quem já assistiu, vai ter algumas inovações aí que a legislação trouxe para nós. Eu vou abrir o material aqui para vocês, para a gente começar a falar, e nele eu já vou me apresentar. Vamos lá. Eu coloquei aqui meu currículo, mais para vocês me conhecerem. Eu não sou de Patrocínio, sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu iniciei minha carreira em 2012 no escritório em São Paulo, que chama Bramides e Gonçalves. Lá a gente atendia alguns clientes como o Banco Santander, Bradesco, Telefônica, na época ainda era Telefônica, e a gente prestava serviço também para a Ambev. Em 2012 mesmo, a Ambev me chamou para trabalhar internamente no jurídico, né? Aí eu entrei como analista jurídico, que eu era responsável pelas unidades de Jacareí em Guarulhos. Em 2013, eu virei coordenadora do jurídico do Estado de São Paulo, que eu era responsável por todas as unidades e toda a equipe do Estado de São Paulo inteiro. E em 2015, eu assumi um desafio no Nordeste, eu virei coordenadora regional Norte e Nordeste trabalhista. Lá eu cuidava de 11 estados, tinha uma equipe lá com 11 advogados, um estagiário e um aprendiz. Aí minha vida pessoal me levou para um outro lado, eu tive que vir para cá, foi escolha de vida pessoal, e aí antes de vir eu procurei um emprego em Uberlândia para eu vir devagar e consegui entrar na empresa que chama Toutats S.A., que também é uma multinacional que presta serviço como se fosse um centro de serviço compartilhado, presta serviço de RH, financeiro para grandes empresas. A gente atendia na época PepsiCo, C&A, algumas empresas grandes aí. E em 2017, que foi quando eu dei a palestra aí na universidade, foi o ano que efetivamente eu vim para Patrocínio, quando eu fui ganhar meus filhos, e aí aqui eu estou até hoje. Hoje eu trabalho bem nessa área específica, bem empresarial, na verdade, toda a minha escola é no trabalhista empresarial, e aí eu trouxe para vocês algumas das empresas que a gente advoga aqui hoje com assessoria, que é o Peixe na Telha, a Unet Telecom, Reis e Alves, Hidroima, tem a Obra-Prima, que é do segmento de vocês, o grupo de supermercado Roda Viva, Visuarte, Mais Eucalipto, a comunidade terapêutica, Temac, Vila Bebê e o Grupo Mar. Além disso, eu ainda quis manter um pouco do contato em São Paulo, então hoje eu ainda faço os recursos para o Superior Tribunal da JBS, que é a empresa que é da Friboi, da Suft, da Seara, faço os recursos do Santander e da CART, e também eu faço as defesas civis do Booking.com, que eu acho que todo mundo conhece aí, que todo mundo faz uma reserva por ele uma hora ou outra. Quando eu vim para cá, eu tinha um sonho que eu estou começando a construir e espero chegar no meu objetivo, que
que é apresentar, assim, um jurídico interno ligado para a cultura de cada empresa, com a prevenção, que eu acho que é o mais importante, por isso que eu acho que é muito importante o conhecimento de vocês quando vai abrir uma empresa, num jurídico que gera resultados, diminuindo o passivo de uma empresa. Então, assim, eu trouxe aqui uma pincelada sobre a abertura da empresa, recrutamento e seleção, contratação e anotação de CTPS, jornada de trabalho, férias, ausências permitidas pela lei, estabilidade no emprego, medidas disciplinares, o E-Social, que é um programa que hoje é obrigatório para as empresas, que se comunica com todos os sistemas do governo. E eu trouxe um pouquinho da minha experiência de liderança com gente, que eu trouxe da Ambev, que é uma escola muito boa. Eu trouxe para vocês aqui mais a área trabalhista, porque o que eu acho? Eu acho assim, o que eu acho importante vocês saberem é essa parte, que querendo ou não, você tem que ter um RH, tem que saber dos direitos trabalhistas, e acaba que quando é algo um pouco mais específico, como um contrato, você acaba que contrata um advogado, porque é mais necessário uma área mais técnica. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Quando você vai abrir uma empresa, você tem que abrir o CNPJ, acho que isso é de conhecimento de todo mundo, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que ele vai ter um número que nada mais é do que como se fosse o nosso RG, e ele vai servir para todas as movimentações que você for fazer na empresa, que é emitir nota fiscal, compras, contratação e outros serviços. Ele identifica a empresa junto à Receita, além de todas as outras questões tributárias e afins. Aí a gente tem a empresa normal, né, que é as empresas maiores, que são normalmente lucro real, e temos algumas possibilidades quando você vai abrir uma empresa de início, que é o microempreendedor individual, que isso acontece muito na área de vocês. É um segmento de empresa que você tem que ter uma renda menor ou igual a 81 mil anual. Então, eles são um procedimento um pouco mais simples, até de declarar imposto mesmo, a alíquota é menor, você tem algumas questões quanto à tributação de INSS patronal, dependendo do KNAI da sua empresa, e algumas coisas nesse sentido. A gente tem a microempresa, que ela também pode ser uma sociedade limitada, desde que ela tenha uma renda anual de até 360 mil por ano. E as EPPs, que são as empresas de pequeno porte, que ela vai ter uma renda de 360 mil a 4,8 milhões por ano. A certidão de nascimento da empresa é o NIRI, que é o número de identificação do registro da empresa, e a empresa, para ela ser criada, ela precisa de um contrato social, de uma ficha de cadastro nacional e um registro junto à junta comercial. O que eu acho importante? Sempre quando for abrir uma empresa, eu acho muito importante procurar um profissional da área, que seria o contador e advogado, para elaboração do contrato social e demais atos, até porque isso vai interferir diretamente no futuro da sua empresa, desde tributação até a atividade que você pode exercer, porque você tem que escolher o KNAI correto, e isso pode fazer alguma diferença até na sua contabilidade. Porque se você fizer lá vou tentar abrir e fazer a elaboração do contrato, se tiver faltando um documento, vai ser negado, isso vai te custar mais dinheiro, mais tempo, então às vezes o barato sai caro, é o que eu sempre oriento. Depois a hora que você for abrir, você vai ter que definir a sua área de atuação, que vai ser o KNAI, que são códigos pré-definidos pelo governo, que você tem lá, operação de máquina, construção civil, tudo que a sua empresa vai fazer tem que estar no KNAI da empresa. Por exemplo, eu não posso fazer uma atividade que não tem no KNAI da minha empresa, entendeu? Então, por isso é muito importante na hora da classificação. Após ter o CNPJ em mãos e o registro na Previdência Social, não pode esquecer dos alvarás municipais e estaduais. Isso é um negócio que eu chamo muita atenção, porque às vezes, por exemplo, assim, eu estou em Minas, mas eu vou abrir também uma empresa em Coromandel. Lá, às vezes, tem uma lei municipal que pede alguma coisa diferente para o alvará. Então, é importante sempre ver a legislação. Tranquilo, pessoal? Aí eu vou para a primeira parte de uma empresa, quando você vai acionar seus colaboradores, que é o recrutamento e seleção.
que eu acho, na verdade, um dos momentos mais importantes, porque é o momento que você vai contratar a sua gente e vai escolher. E isso vai mudar diretamente no futuro da sua empresa, porque quem faz a empresa é quem trabalha nela. Apesar do dono da empresa, o líder, a gente, a equipe, é o que vai fazer a empresa. E a equipe também está diretamente ligada ao líder e ao dono que vai ou não motivar, entendeu? E ser espelho ou não. O que é o recrutamento e seleção? É o período anterior ao contrato de trabalho, ou seja, a fase de testes, exames médicos, apresentação de currículos, questionários, para poder fazer uma seleção e as tratativas do contrato de trabalho. Aí eu trouxe para vocês aqui o que é proibido e permitido. Não quero que vocês assustem, porque principalmente se tem alguém que já trabalha numa empresa, porque tem muitas coisas que é proibido e que são feitas cotidianamente, mas eu tenho a obrigação de falar para vocês que é proibido, porque isso pode acarretar em processo e dano moral. O que é proibido e que muitas pessoas fazem? Consultar o órgão de proteção ao crédito, não é permitido. Antecedentes criminais, salvo algumas funções específicas, como cuidador de idoso, que precisa de um pouco mais de cautela, um segurança, mas uma função normal, você não pode pedir um antecedente criminal. Teste de gravidez, detector de mentiras, teste de detectação de doença contagiosa, tá? E toda e qualquer discriminação em função de cor, raça, sexo, religião, sexualidade ou situação familiar. O que eu falo sempre assim, eu vou decorar essa lista? Não, mas o que você tem que ter de linha de raciocínio é o seguinte, nada que você acha que é algo discriminatório pode ser aplicado no recrutamento e seleção, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu não posso contratar um cara que deve, isso é discriminação contra um cara que deve, entendeu? A gente precisa pensar nessa linha de raciocínio que eu acho que vai ter a razoabilidade e a gente vai acabar que não vai errar. Se for fazer, faz sem ninguém saber. Se for consultar o órgão de proteção ao crédito, tenta entrar em consulta com o nome de outra empresa, para evitar fazer prova aí, tá? O que é permitido? Análise do currículo, consultas e referências pessoais, entrevistas, testes grafológicos, exame médico, toxicológicos e psicotécnicos. O que eu chamo atenção aqui também nas consultas e referências pessoais? É muito legal a gente ligar e perguntar e etc. Mas quando ligam para a gente, qual é a nossa postura? Primeira coisa, muito cuidado com o que você vai falar do funcionário, porque isso mesmo depois que acabou o contrato de trabalho pode te trazer algum problema judicial, como dano moral e etc. Então, assim, muito cuidado, principalmente com o feedback de WhatsApp, eu não recomendo jamais. Feedback por telefone, hoje quase todos os telefones gravam, e quando você menos imagina, a pessoa está gravando. Então, assim, alguém ligou para você para perguntar de um funcionário, você fala, passa aqui na empresa que a gente conversa, dá lá a sua... Se for amigo seu, você fala a verdade, se não for amigo seu, você toma um pouco de cuidado com o que você vai falar, para evitar problemas futuros. Tranquilo? O recrutamento e seleção, ele é confidencial, ou seja, você não pode fazer lá um psicotécnico e a pessoa não passar e você sair espalhando nas outras empresas ou na rua que ela não passou no exame psicotécnico, entendeu? Ele não pode ferir a razoabilidade, que é o que eu falei acima, e a pertinência das perguntas também é algo muito importante hoje, questão de você não acuar o candidato, sabe? Alguma coisa desse tipo, porque as perguntas têm que ter mesmo pertinência com o que você está fazendo ali. Contratação versus anotação na carteira de trabalho. Primeiro eu trouxe aqui para vocês o que é empregador e o que é empregado, e diante disso é assim, tudo que se encaixar nesses requisitos eu tenho obrigatoriedade de assinar a carteira de trabalho, tá? O que é o empregador? O empregador é aquele que assume o risco da sua atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Isso está escrito exatamente assim na lei, e ainda fala que equipara o seu empregador os profissionais liberais, que aí vai entrar os engenheiros e etc., as instituições beneficentes, associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. E o que é empregado? Empregado é a pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. O que é isso? Quais são os requisitos da relação de emprego? Pessoalidade, habitualidade, subordinação,
e onerosidade. Então, assim, se preencher todos esses requisitos, eu tenho que assinar a carteira do meu funcionário, porque ele tem vínculo empregatício. O que é a pessoalidade? É aquela que só pode ser ele que vai fazer aquela atividade, entendeu? Não é, por exemplo, assim, eu estou contratando da Priscila, que bata o azulejo na parede. Pode vir a Priscila, pode vir o João, pode vir a Maria, isso não tem pessoalidade. Agora, se eu contratar a Priscila para vir de segunda a sexta, de 8 às 18, com 2 horas de intervalo, ela for responder as minhas ordens e eu vá pagar ela, eu tenho um contrato de trabalho que eu tenho que ter um vínculo reconhecido. Beleza? Ultrapassada essa questão, a gente tem a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Hoje a gente tem a CTPS digital, que antes não existia, mas ainda não vejo muito na prática ser aplicada a CTPS digital. O que a lei fala? Que a gente tem 5 dias úteis para ficar com esse documento do funcionário. Então, o funcionário me entregou o documento, seja para eu fazer anotação, seja para eu fazer demissão, seja para eu fazer atualização, eu tenho que devolver essa CTPS em 5 dias úteis. Atenção, porque tem convenções coletivas que às vezes falam em período maior e às vezes falam em período menor. Eu peço sempre para pecar pelo excesso, então se eu tiver uma convenção coletiva que fale que eu tenho 10 dias, mesmo eu sabendo que sobre essa matéria a convenção coletiva se sobrepõe, eu prefiro pecar pelo excesso e devolver a carteira com 5 dias. Do mesmo jeito que se na convenção coletiva tiver lá 3 dias, como tem convenção coletiva aqui em Patrocínio que tem 4 dias, eu prefiro devolver em 4 dias. Tá? O que é o E-Social? O E-Social é o sistema que o governo criou praticamente para fiscalizar e monitorar tudo o que acontece. Então, assim, esse E-Social, ele travou muito alguns jeitinhos que a gente dava antigamente, do tipo fazer admissão retroativa, lançar férias retroativa, que a gente conseguia fazer e hoje não consegue fazer mais. Então, o que acontece? Orientação, e hoje eu falo até por um caso que aconteceu comigo, que eu vou contar para vocês. O E-Social, ele tem que ser, a admissão do funcionário, ele tem que ser lançado um dia antes da admissão. Então, se o meu funcionário vai começar no dia 1º, eu tenho que lançar no E-Social a admissão no dia 30. Eu não posso deixar o funcionário começar a trabalhar no dia 1º se ele não tiver com a admissão lançada no E-Social. Por quê? Se acontecer algum acidente de trabalho, alguma coisa assim, etc., eu não estou coberta e aí o empregador vai ter problema, porque a responsabilidade é objetiva. Aí, sempre que eu falava isso, todo mundo falava assim, gente, mas qual é a chance do funcionário começar e sofrer acidente no primeiro dia? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo esse mês. Eu contratei uma ajudante na minha casa, eu mandei os documentos para o contador no dia 29 de maio, sexta-feira, para ele fazer a admissão dela no dia 1º de junho. Chegou dia 1º de junho, primeiro dia de admissão, primeiro dia de contrato de trabalho, anotação, ela chegou na minha casa, trabalhou, a hora que ela foi embora, ela foi atravessar a rua, ela caiu, quebrou o pé em 3 lugares, fez cirurgia, 100 dias de atestado. Logo, tive que afastar ela, a BRICAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que ainda caiu a MP que acidente de trajeto não era mais acidente do trabalho, e afastei ela para o INSS. Se eu não tivesse registrado ela, quem ia pagar os 3 meses de afastamento dela? Eu. Então, assim, se ela não tivesse no E-Social na sexta-feira, ela não ia receber o benefício. E eu vou te falar que na prática eu ainda estou tendo problema, porque o benefício dela foi negado e eu vou ter que fazer um recurso e muito provavelmente entrar com uma ação. Porque o INSS não enxergou que houve um recolhimento dela, porque realmente a GPS só vence no dia 27 e não foi pago ainda a de julho, que seria referente ao mês de junho. Então, é muito importante essa questão do E-Social e eu não oriento ninguém a pôr alguém para trabalhar sem estar lançado no E-Social e sem estar com registro na carteira. Principalmente no segmento de vocês, que eu acho que é um segmento muito exposto a riscos de acidente de trabalho, entendeu? Porque você tem máquinas, você tem ferramentas que podem causar acidente, você tem altura, você tem um tanto de coisas que trazem riscos, e aí isso é uma coisa que vai resguardar vocês também. O que eu acho importante particularmente também é ter um contrato de trabalho com previsões específicas. Eu tenho algumas empresas que eu presto assessoria aqui, que quando eu entro tem só aquele contrato geralzão do contador, então eu acho muito importante você ter um contrato específico da sua empresa, porque cada empresa tem um segmento, cada empresa tem uma necessidade, uma regra, e é importante estar no contrato de trabalho. O que é permitido e não é permitido na anotação da CTPS?
O que é permitido e que você tem que fazer, do's e don'ts. Remuneração, você pode colocar lá o salário, eu coloquei aqui mais a gorjeta, mas é mais comissão, mais qualquer coisa que venha a integrar a remuneração do empregado, porque a gente tem verbas que integram a remuneração, o salário do empregado e verbas que não. Então, assim, vale consultar, o contador normalmente sabe disso, ou um advogado, o que tem que ser anotado na carteira ou não. A qualquer tempo, quando que tem que ser anotada a carteira de trabalho? A qualquer tempo, ou a pedido do empregado. Eu tenho obrigatoriedade de, o funcionário saiu de férias, eu pegar a carteira e anotar? Não. Ele teve um aumento, eu pegar a carteira e anotar? Não. Mas se ele me pedir, eu tenho obrigação de pegar a carteira dele e atualizar todos os dados necessários. No caso de rescisão contratual, tem que ser anotado, lembrando do prazo de devolver a carteira, porque na rescisão, principalmente, é quando dá mais dor de cabeça, porque na admissão o funcionário não liga muito, mas na demissão ele quer a carteira dele toda hora. E ela serve para necessidade de comprovação perante a Previdência Social. É o caso da minha funcionária hoje, o benefício foi negado e eu tive que mandar para eles uma cópia da carteira e da inserção do E-Social com a data de admissão. O que você não pode fazer? Recusar em anotar a carteira do funcionário, que é o que eu te falei, deixar o funcionário trabalhar sem vínculo. Anotações desabonadoras, como, por exemplo, assim, o funcionário teve uma penalidade, ele não era um bom funcionário, ele teve uma suspensão, ou ele foi mandado embora por justa causa. Eu não posso anotar nada disso na carteira, porque além do dano moral que ele pode ganhar, eu ainda tenho uma multa de meio salário mínimo. Eu não posso reter a CTPS do funcionário, por causa do prazo. Anotações em desacordo à realidade fática. Exemplo, o cara faz serviço de coordenador e ele está anotado na carteira como administrativo. Ele faz serviço de pedreiro, mas ele está anotado como ajudante de servente. Então, assim, a carteira de trabalho tem que estar exatamente como é a função da pessoa, tá? Até porque, assim, isso vai interferir, talvez, dependendo da função, numa futura aposentadoria, e você pode ter problema não apenas agora, mas lá na frente. Atestados médicos também não podem ser anotados na carteira de trabalho, e motivos judiciais também não. Exemplo, você desligou um funcionário, ele teve alguma estabilidade, ou foi um desligamento discriminatório e a justiça mandou reintegrar o funcionário. Eu não posso anotar na carteira que ele foi reintegrado por ordem judicial, tá? Então, assim, como que é um raciocínio simples? Tudo que pode macular a imagem dele, eu não posso anotar na carteira de trabalho. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter, tá? Jornada de trabalho. Para que serve a jornada de trabalho? É só para ser chato e ter mais regra? Não. Ela serve para resguardar a integridade física e psíquica do empregado, porque todo mundo tem que ter um descanso, todo mundo tem que ter o tempo de ir para casa dormir, de ver a família, de comer. Atender às normas de segurança e medicina do trabalho, porque tem estudos que quanto mais a pessoa trabalha, mais é o risco de acidente, tanto pela fadiga, pelo cansaço, quanto pela tensão, que acaba ficando menos quando você está mais cansado. Controle do que acontece na empresa, eu acho muito importante ter a jornada de trabalho e ter a gestão da jornada de trabalho, e isso eu vou falar quanto ao cartão de ponto. E controle da presença do empregado ou não na empresa, que também é uma coisa muito importante. Por exemplo, um funcionário seu saiu e cometeu um crime na rua, mas ele não está com o ponto anotado. Você faz prova de que ele não estava lá. Agora, se eu não tenho um ponto, eu nunca vou poder falar que ele não estava lá, porque eu não tenho gestão da habitualidade do funcionário. Do mesmo jeito que se ele for acusado de algum crime e ele estava lá trabalhando, você consegue comprovar isso com o cartão de ponto dele. Beleza? Hoje a gente tem alguns tipos de registro de ponto. A mais indicada é a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, que é o único relógio que é regulamentado pelo Ministério do Trabalho, que é aquele que você bate com a digital e sai o papelzinho embaixo, que ele não tem como você mexer nele pelo sistema, ele tem um tanto de trava, se você só consegue inserir horário e ele sai marcado que você inseriu. Então, esse é o ponto mais seguro hoje. O mais seguro é o mais viável? Não, porque ele é caro. Então, não é qualquer empresa que consegue ter. Então, a gente tem que adequar a realidade da empresa com a necessidade, é aí que a gente entra para tentar diminuir um passivo. Então, eu posso ter um ponto manual, que é aquele que o funcionário anota o ponto, ele mesmo, com a letra dele mesmo,
e assina, e no final do mês ele confere o cartão de ponto dele. Não adianta você ter lá um ponto manual e ter o ponto britânico. Exemplo, ele entrou 8 horas, saiu às 18, 11, 1 hora. Todo mundo consegue chegar 8 horas da manhã no trabalho todo dia e bater o ponto 8 horas da manhã? Não. Então, o ponto tem que estar lá, 7h58, 8h02, 8h04. Lembrando que até 10 minutos por dia, desde que seja 5 minutos na entrada ou 5 minutos na saída, não pode ser descontado o atraso e nem computado a hora para o empregador com chegada antecipada. Ou seja, o funcionário chegou 7h56 e ele entrava 8 horas. Isso não vai computar nada, mas se ele chegar 7h54, já vai computar 6 minutos, e não só a diferença de 1 minuto, tá? Isso é importante. A gente tem o livro de ponto, que é aquele que a gente compra na papelaria mesmo. A gente tem o mecânico, que pode ser aquele que eu acho que hoje nem existe mais, que se batia nas prefeituras de antigamente. E o ponto digital, que é um ponto que está trazendo inovação, só que esse ponto digital ele só pode ser utilizado com previsão em convenção coletiva, que é os chamados pontos alternativos, que a lei trouxe a possibilidade, que isso é inclusive uma das coisas que em 2017 ainda não existia. Os pontos têm que ser fidedignos e não britânicos. O que é isso? Ele tem que constar exatamente a realidade do funcionário. Não adianta o funcionário ir lá, bater o ponto 5 horas da tarde e voltar a trabalhar. Porque aí ele vai chegar lá no seu trabalho, vai levar uma testemunha, falar que ele bateu o ponto e voltava a trabalhar, e aí vai invalidar todo o cartão de ponto, mesmo que isso seja 2 dias e os outros 3 o ponto esteja correto. Então, assim, é bom ter mesmo a gestão das horas, a gestão do banco de horas e fazer o ponto batido certinho, que dá para controlar. Obrigatoriedade de ter o ponto. Empresas com mais de 20 funcionários. Isso foi uma inovação também. Antigamente eram 10 funcionários, mas hoje só acima de 20 funcionários você é obrigado a ter cartão de ponto. O que isso muda na prática, tá? Você não ter ou ter o cartão de ponto. Menos de 10 funcionários, você não precisa ter cartão de ponto. Mas se você não tiver cartão de ponto, e um funcionário levar no seu trabalho, por exemplo, uma testemunha que fale que trabalhava todos os dias até as 20 horas, vai ficar essa jornada de trabalho, entendeu? É mais difícil derrubar. A diferença aí é só quem vai provar ou deixar de provar lá na hora da audiência. Eu acho assim, quem tem menos de 20 funcionários, minha opinião como advogada, tá? Se a sua empresa cumpre os horários certinhos de intervalo, de entrada, de saída, eu aconselho ter o cartão de ponto. Se a sua empresa é uma empresa que acaba que não consegue cumprir, talvez não ter o cartão de ponto seja o menor risco para você, mas a gente tem que analisar isso caso a caso, tá? Acho que é isso. Eu ia falar outra coisa, mas agora eu esqueci. Se eu lembrar, eu volto e falo para vocês. Limite de jornada constante na lei hoje, tá? É 8 horas diárias, que é o normal, 44 horas semanais e 220 horas mensais. A gente pode ter até 2 horas extras diárias previstas em lei, desde que não seja habitual, ou seja, ele não pode fazer 10 horas de trabalho todos os dias, essa hora é permitida desde que não seja habitual. E hoje a gente tem a possibilidade do acordo de banco de horas direto com o funcionário, que antigamente também não permitia, só era através de convenção coletiva. Isso também foi uma coisa que mudou de 2017 para cá. Banco de horas, o que é? Nada mais é do que a compensação de horas do que você fez a mais ou a menos, adequado diretamente para o seu empregador. O que acontece com o banco de horas? Algumas coisas que eu não posso ter se eu tiver o banco de horas. Hora extra habitual eu não posso ter, mesmo que seja meia hora todo dia. Se eu tiver meia hora todo dia, já derrubo meu banco de horas e os tribunais entendem que ele é nulo, tá? Eu não posso passar acima da segunda hora diária de maneira alguma, nem que seja 2 dias no mês, eu já perdi o meu banco de horas. E essa compensação tem que ser feita em até 6 meses ou pagar os 50%, um adicional de 50% da lei. Ou seja, ele fez hora extra em janeiro. Se ele não compensar essa hora extra até julho, o empregador tem que pagar essa hora para ele com 50%. Ressalvando que convenções coletivas podem aumentar ou diminuir esse prazo e o percentual de acréscimo também da hora, tem convenções coletivas que são de 100%, tá? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer referente à jornada de trabalho.
Primeira coisa, intervalo intrajornada. O que é isso? Nós temos dois tipos de intervalo, o interjornada e o intrajornada. O intrajornada é aquele intervalo que é dentro da sua jornada de trabalho. Qual que é ele? Aquele que você sai para almoçar, que é o horário de descanso e refeição, ou janta para quem tem o período da noite. Esse intervalo ele tem que ser de 1 hora, salvo com previsão e convenção coletiva, que hoje é permitido reduzir até 30 minutos, que antes também não era permitido, e ele pode ser de, no máximo, até 2 horas. Intervalo interjornada, o que é isso? É o intervalo entre uma jornada e outra. Ou seja, eu não posso sair e voltar para trabalhar a qualquer horário, eu tenho um período mínimo de descanso aí, que a lei fala em 11 horas. Então, se eu sair do meu trabalho meia-noite, eu só posso voltar a trabalhar às 11 horas da manhã, sob pena de pagamento da hora extra, tá? Esses intervalos não podem ser compensados ou computados em banco de horas. Não existe compensação de intervalo entre a jornada, que é algumas coisas que acontecem. Exemplo, eu tenho 1 hora de intervalo, eu vou fazer só meia hora para sair meia hora mais cedo. Não existe compensação de jornada do intrajornada. Qual vai ser o seu risco como empregador se você fizer isso? Caso ele entre na justiça, você vai ter que, mesmo que ele compensou essa hora depois, você vai ter que pagar essas meia hora de intervalo. Hoje ainda é só a meia hora, mas antigamente ainda era a hora inteira. Hoje a lei já melhorou um pouquinho, você só vai pagar essa meia hora. O que eu sempre aconselho também você fazer é um registro de sistema de ponto de correção, de formulário. Por que isso? Só um minutinho. Toda empresa tem lá, mesmo que seja um ponto digital legalizado pelo Ministério do Trabalho da portaria 1510. Pode ter algum dia que o empregado esquece de bater o ponto? Pode. E aí o que tem que ser feito? Tem que ser inserido um horário. E como eu vou fazer prova que esse horário foi inserido corretamente? Com uma correção, um formulário que eu, para as minhas empresas, eu elaboro ele, do funcionário fazendo requerimento com o horário que ele chegou, o motivo que ele esqueceu ou que ele não bateu o ponto. Exemplo, ele foi direto numa reunião em algum lugar, entendeu? Alguma coisa assim. E a assinatura dele, porque aí, por exemplo, assim, ele entrou com uma ação. Não, era inserido horário lá, eu vou juntar lá, mas esse horário inserido foi o horário que você mesmo me passou, no formulário, assinado, tudo certinho. Agora, se chegar lá, tem um horário inserido com a nossa letra, por exemplo, se eu não tiver essa prova, ele consegue derrubar lá com uma testemunha, entendeu? E a gente sempre tem que observar também o prazo para compensação e horas positivas, lembrando também que algumas convenções coletivas prevêem hora máxima de banco de horas, ou seja, eu só posso ter até 50 horas no banco de horas acumulado, então tem que fazer essa gestão de compensação dos funcionários. O que eu não posso fazer? Horas extras habituais, horas excedentes acima da segunda, trabalhos domingos e feriados e horários britânicos. Trabalhos domingos e feriados. Gente, acontece? Acontece. Tem segmentos que precisam? Precisam. Primeira coisa, para trabalhar feriado, precisa de autorização e convenção coletiva. Segunda coisa, existem algumas escalas que você não precisa pagar o domingo 100%, desde que seja estabelecido algum requisito, que eu vou mostrar para vocês ali mais para frente, e tem escalas normais que você tem que pagar 100% esse feriado, ou computar como 100% no banco de horas, tá? Então, toda regra tem sua exceção, eu achei interessante colocar aqui para vocês. Escalas de trabalho, as mais comuns, 6.1, 6.2, 5.1 e 5.2. Um dos exemplos da escala que não precisa pagar o domingo 100% é essa escala 5.1. O tribunal entendeu o quê? Que se você tem uma escala 5.1, desde que o empregado goze um domingo de folga no mês, você não precisa pagar os domingos trabalhados como extra. Mas isso é uma exceção dessa escala, as outras têm necessidade de pagar, salvo algumas exceções que tem que ser analisado caso a caso. Outra coisa que é muito importante é que é proibido trabalhar mais de 6 dias consecutivos. O que isso quer dizer? Que o funcionário tem que ter uma folga por semana, independente do dia. Lembrando que tem que ter pelo menos uma folga no domingo ao mês. Risco do descumprimento disso, pagamento em dobro e autuação do Ministério do Trabalho. Aqui em Patrocínio, eu acho que a fiscalização não é tão
assim em todas as empresas, todo dia, mas a gente tem cidades em que o Ministério do Trabalho todo dia visita uma empresa, todo dia pede cartão de ponto. Então, assim, como vocês estão formando aqui, mas pode ser que vocês saiam no mercado de trabalho em outro lugar, eu acho importante saber que a atuação do Ministério do Trabalho pode gerar uma multa alta, tá, para sua empresa, e essa multa, inclusive, pode ser por funcionário por descumprimento. Então, acaba que pesa um pouquinho. Eu coloquei aqui embaixo o exemplo dos 6 dias trabalhados e o 7º de folga, só para ter visibilidade mais na prática, tá? Dos dias da semana. Intervalo. É obrigatória a concessão do intervalo. Ele está no artigo 71 da CLT, e esse artigo fala o quê? Que quem trabalha de 4 a 6 horas tem que ter um intervalo de 15 minutos, e quem trabalha acima de 6 horas, de 1 a 2 horas de intervalo, salvo a previsão na convenção coletiva, que pode diminuir isso para meia hora, tá? O intervalo interjornada está lá no artigo 66, com um período mínimo de 11 horas. Férias. Férias é algo importante também, porque eu acho que o povo não leva muito a sério, do tipo assim, ele sai de férias no papel e continua trabalhando. São algumas coisas que são graves e que eu trouxe aqui para vocês terem visibilidade, às vezes, também da consequência, tá? Primeira coisa, as férias são irrenunciáveis, ou seja, eu não posso falar para o meu empregador assim, não, eu não quero sair de férias, me paga as férias inteiras que para mim tá bom. Ele é um direito que a gente considera irrenunciável, com exceção dos 10 dias que eu posso vender, que a lei permite. Então, muita gente que trabalha em empresa está acostumado a tirar 20 dias de férias e vender 10, mais que 10 eu não posso vender, tá? O que é o período aquisitivo? Porque para ter férias, a gente precisa trabalhar para adquirir o direito àquela férias, e depois o meu empregador vai ter um período X para conceder essas férias para mim. Então, o que é o período aquisitivo? São os 12 primeiros meses de trabalho. Ou seja, eu fui admitido em janeiro, meu período aquisitivo vai até dezembro, sendo que meu período concessivo, que é o período que o meu empregador tem para me dar a concessão das férias, são os 12 meses subsequentes. Ou seja, eu fui admitida em janeiro de 2019. Até dezembro de 2019 foi meu período aquisitivo, até janeiro, né? A partir de janeiro começa o meu período concessivo, e o meu empregador tem que dar aquelas férias até janeiro do ano que vem. Se não tirar, a penalidade é o pagamento em dobro dessas férias. Então, se ultrapassou o período da concessão das férias e você não deu para o seu empregado, se ele entrar na justiça, ele vai ter o pagamento dessas férias em dobro. E dependendo do salário, as férias ficam um pouco caras, porque tem o acréscimo de 1/3 da Constituição. Então, é um negócio que, às vezes, com gestão, não compensa o risco, tá? Quando tirar, é uma das únicas coisas que o empregador pode escolher e fazer o que ele quer. Eu brinco muito com isso, porque tudo o empregado tem razão na nossa legislação, praticamente, né? Então, quando tira, o empregador que escolhe. O dia que você achar, seu empregado vai falar assim, não, mas para mim é melhor tirar em janeiro. Pois é, se eu puder te dar em janeiro, eu vou te dar. Se eu não puder, eu vou te dar o dia que eu puder. Quais são as exceções? O menor e estudante. Esses têm que ter as férias coincidindo com o período escolar, tá? Membros da mesma família trabalhando na empresa. Eles não é obrigatório, mas, se possível, eles têm que tirar junto. Eles só não tiram juntos se trouxer algum prejuízo para a sua empresa. Então, se você tem algum funcionário, por exemplo, marido e mulher na sua empresa, e você não vai dar férias junto para eles, eu oriento que guarde um documento comprovando o motivo. Exemplo, um é do caixa e o outro é do açougue. Eu só tenho uma pessoa para trocar no açougue, entendeu? Então, eu não posso dar para a pessoa do açougue. Eu tenho que ter, pelo menos, um documento comprovando que eu não tinha com quem trocar e que aquilo ia me prejudicar, tá? Pagamento das férias é uma coisa muito importante, porque ele tem que ser realizado com até 48 horas de antecedência do início do gozo. O que acontece se eu não pagar? Se eu pagar com 24 horas, eu vou pagar essas férias em dobro também. Mesmo que eu conceda dentro do período concessivo, se eu não pagar até 48 horas antes, eu tenho essa penalidade do pagamento em dobro. Então, você saiu, seu empregado sair, você concedeu lá para o seu empregado, para o seu pedreiro, dentro do período concessivo dele, mas não conseguiu pagar, mesmo você fazendo isso, você vai ter que pagar as férias em dobro para ele, e isso já é entendimento praticamente pacificado, apesar de muita coisa no direito ter discussão, né? É vedado o início do gozo das férias no período de 2 dias que antecedem feriado ou DSR
Isso é uma coisa importante também que normalmente os empresários não sabem. Então, por exemplo, eu não posso iniciar as férias do meu funcionário na sexta-feira, por exemplo. Ou eu inicio na quinta ou eu inicio na segunda. Exemplo, dia 25 de dezembro desse ano passado caiu na quarta-feira. Eu queria colocar minha secretária de férias a partir de segunda-feira. Eu não podia colocar porque o feriado era na quarta. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante de prestar atenção. Em regra geral, as férias são concedidas em 30 dias corridos. E aí, a reforma trabalhista de 2017 trouxe a possibilidade de você parcelar em até 3 períodos essas férias, sendo que uma não pode ser inferior a 14 dias, e os outros 2 períodos você tem que partir de um jeito que não seja inferior a 5 dias. Então, eu não posso tirar 14, depois eu tiro 7, depois eu tiro 3, por exemplo, entendeu? Eu tenho que tirar com um período mínimo de 5 dias e uma outra com um período mínimo de 14 dias. A lei traz para a gente também algumas possibilidades de perda de férias que o funcionário tem, tá? Que o que é? O funcionário que falta de 6 a 14 vezes injustificadamente, não com as previsões legais, ele perde direito de 6 dias de férias e passa a ter direito apenas a 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas injustificadas, ele só tem direito a 18 dias de férias. De 24 a 32, só 12 dias de férias. E mais de 32, se você não mandar ele embora por causa disso, ele não vai ter mais direito às férias, tá? Até porque as férias dele ele já vai ter tirado. Se permanecer em gozo de licença remunerada por mais de 30 dias, o que é isso? Às vezes tem algumas empresas que mandam o empregado tirar licença remunerada, entendeu? Ou fazer um estudo fora, remunerado, aí você perde também o direito às férias. E quando você recebe do INSS por mais de 6 meses, mesmo que descontínuo, então não precisa ser 6 meses seguidos, se eu receber 3 e 3 no segundo semestre, tá? De auxílio-doença ou auxílio acidentário, o seu período aquisitivo de férias volta a contar do seu retorno, então não é aquele que você teve antes do afastamento, vai ser a partir do retorno. O que fazer e não fazer com as férias? Fazer comunicação por escrito mediante recibo com antecedência mínima de 30 dias. Isso é uma coisa que aqui na prática eu vejo muito pouco também. O que as empresas fazem? Quando elas mandam o recibo de férias para o funcionário assinar, eles já mandam o aviso de férias com a data retroativa para o empregado assinar as duas. Não acho que seja um risco que vale a sua empresa correr, porque é uma coisa muito simples de você ajustar. Porque você não tem prazo máximo, você só tem prazo mínimo. Então, se você quiser em janeiro organizar as férias de todos os seus empregados e fazer o aviso de férias de todos e todos assinarem, você já está ok para o ano inteiro, entendeu? Qual é o risco? O tribunal entendeu que não precisa pagar em dobro se você não avisar com 30 dias, mas você tem o risco administrativo do Ministério do Trabalho. Então, você pode ser autuado, você pode ser multa, e também acho que não é um risco que vale a correr, porque para sanar ele é muito fácil, tá? Ainda mais quem contrata contador para fazer essa gestão, é só alinhar com ele que ele tem que mandar com 30 dias de antecedência, assina e devolve. Se você tem o seu RH, também não é difícil de fazer essa gestão. As férias têm que ser anotadas na CTPS, na ficha de registro do funcionário, lembrando que não precisa todas as férias assinar, pode ser, por exemplo, na rescisão dele eu atualizar com todas as férias, mas tem que estar lá anotado. O pagamento das férias, mais 1/3, não posso pagar só o salário, salvo agora que saiu a MP, por causa do corona, que a gente está com algumas exceções, que eu posso, inclusive, não pagar com 48 horas de antecedência, eu posso pagar no mês subsequente das férias, tá? E o 1/3 você pode pagar até o dia que você vai pagar o 13º desse ano. Então, a medida provisória para ajudar o empresário trouxe isso esse ano, mas não é a regra da CLT. E aí, junto com as férias, o empregado, se solicitado, você tem que pagar metade do 13º para ele, tá? O que eu não posso fazer, trabalhar de férias no papel, ou seja, o funcionário está de férias no papel e trabalhar, porque descaracteriza as férias. Ah, não, mas eu dei férias para o meu pedreiro e deu um problema aqui no cano que só ele sabe resolver, vou pagar a diária para ele. Não existe isso, gente, pagar diária. Eu tenho cliente restaurante aqui que dá férias para o garçom e aí chama o garçom para pagar a diária da noite. Não existe, o empregado registrado ele tem que ter as férias dele, tá? Do mesmo jeito que não existe, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito no segmento de vocês. Eu tenho um pedreiro registrado,
mas eu pago para ele uma empreita dentro do meu contrato de trabalho. É uma coisa que eu não alcanço muito, mas eu já vi que acontece muito. Tipo, eu tenho um pedreiro que ganha R$ 4.000 por mês, ele está registrado, mas dentro desse registro eu vou pagar R$ 5.000 para ele assentar aquele piso ali para mim. Não entra muito na minha cabeça, mas se dá certo também, tudo bem, desde que não seja no período de férias dele, tá? Chamar funcionário no meio das férias. O que é chamar o funcionário no meio das férias? Não é só chamar ele para trabalhar fisicamente, não, gente. Hoje em dia o WhatsApp é prova de justiça, o povo junta print, junta tudo. Então, eu tenho um cara do financeiro que controla o financeiro para mim e está chegando o dia de fechar o financeiro e eu não acho a planilha. Eu vou mandar uma mensagem para ele falando da planilha e conversar, isso já torna um ato de trabalho e para mim já descaracteriza as férias. Entendeu? Então, antes do funcionário sair de férias, tira uma semana com ele, para ele passar tudo. Principalmente o pessoal de RH, nunca aconselho dar férias para o RH perto do 5º dia útil, dá a partir do dia 6, do dia 7, entendeu? Porque senão você vai chamar o cara, não adianta, isso é um fato, porque ninguém vai conseguir ter a gestão do seu RH se não seja o cara do seu RH. A não ser que você seja uma mega empresa, que se Deus quiser todos terão uma mega construtora, que você tem uns 3, 4 caras de RH para você. Então, assim, são essas sacadas que a gente tem que tomar cuidado. Ausências legais. Quais são esse slide ficou um pouco comprido, mas eu achei importante trazer para vocês todas as ausências que a legislação permite ser tirada. Principalmente porque, às vezes, você tem lá uma empresa, o cara chega falando, você fala, nossa, mas ele tem direito a isso? E tá tudo na lei, tá? Então, assim, até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente e descendente. O que é ascendente e descendente? Ascendente é todo mundo de linha reta para cima, que é mãe, pai, avó, avô. Descendente é para baixo, filho, neto, irmão ou pessoa que declara na sua carteira de trabalho ou previdência social sobre sua dependência econômica, tá? O tio do funcionário morreu, eu sou obrigada a dar esse dia para ele? Não. Vamos ter o bom senso de empregador? Não, eu te libero para você ir lá no velório, não sei o quê, depois você volta para o enterro, mas assim, eu não sou obrigada a dar 1 ou 2 dias para ele, porque o tio dele ou o primo dele morreu, tá? Porque isso acontece muito. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana, que aí seria mais para um aborto. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Aqui em Patrocínio não tem banco de sangue, mas na maioria das cidades tem. Então, assim, todo empregado que for lá doar sangue, ele tem direito a 1 dia. Mas esse dia, gente, não é assim, eu vou lá doar sangue e vou tirar esse dia 24 de dezembro. Não. O dia que ele tem é o dia que ele foi lá doar sangue. O atestado dele vai ser para aquele dia, tá? Porque isso acontece. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva, ou seja, eu preciso ir lá fazer a coisa digital, ou sou mesário, entendeu? Essas coisas eu tenho 2 dias consecutivos, ou partidos, não precisa ser consecutivos. No período que tiver que cumprir a exigência do serviço militar, o que eu chamo a atenção aqui? Você tem um funcionário lá, primeira coisa, que é difícil falar, mas assim, você contratar menino de 17 anos já é roubada, porque ele vai servir provavelmente o tiro de guerra, entendeu? Segunda coisa, você contratou e ele vai lá, vai servir o tiro de guerra, e aí ele vai ter que fazer guarda, vigília lá à noite, que eu não sei como que chama, como eles falam lá. Beleza, o que acontece? O cara foi lá e fez vigília à noite, e ele trabalha de dia. A lei fala que é no período em que ele tiver que cumprir a exigência do serviço militar, ou seja, são as horas que ele esteve lá. Não é porque ele fez uma guarda de 10 ao meio-dia que ele não precisa trabalhar 1 hora da tarde, entendeu? Não é o dia que ele tira, é só aquela hora. Nos dias que tiver comprovadamente realizado prova de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, também conta o Enem. Então, se você tiver que trabalhar no dia que você tem vestibular, é só levar o comprovante que a empresa tem que dispensar. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer em juízo,
O que é isso? A justiça entende que as partes e as testemunhas, elas são do juízo, elas são da justiça, porque elas estão ali para servir a justiça, de teoricamente fazer a justiça. Então, assim, o tempo que o funcionário seu for de testemunha no processo, mesmo que seja num processo contra a sua empresa, como testemunha do reclamante, você tem que abonar aquelas horas dele, mesmo que te dê raiva, tá? A justiça normalmente dá um documento que ele tem que apresentar para você. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial, aqui tem poucos empregados que são sindicalizados, acho que só empresa grande mesmo que vai ter, mas ele tem direito a sair para fazer essas reuniões. Até 2 dias para acompanhar a consulta médica e exames complementares durante o período da gravidez da sua esposa. Isso também é mais novo, não tinha antigamente, hoje tem. Eu acredito que fizeram essa legislação justamente para que o pai possa acompanhar o ultrassom da translucência nucal e do morfológico, que são os 2 ultrassons mais importantes da gravidez. Então, eu acredito que a lei foi para isso, não sei se foi, mas é uma opinião minha. Por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, fora isso, se não tiver previsão em convenção coletiva, e se o funcionário quiser, por exemplo, ser acompanhante do filho dele de 8 anos, ou ser acompanhante do filho dele durante 6 dias que ele está de atestado médico, eu não sou obrigada a liberar, tá? A lei não me obriga a liberar por causa disso, acompanhante. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização preventiva de câncer, devidamente comprovada, que também foi algo que a lei trouxe nova, não tinha. 6 no ano para acompanhamento de filhos menores, isso é em convenção coletiva, a gente tem algumas convenções, o do comércio aqui está dando 2 dias a cada 2 dias, o de obras ainda, o de construção civil eu ainda não vi desse ano, ainda acho que não foi aprovado, então não sei falar para vocês, tá? E aí o afastamento por doença ou acidente até 15 dias, que é o empregador que paga, tá? Consequência das ausências não previstas em lei, ou seja, o funcionário faltou e não trouxe nenhum comprovante daquela lista toda que eu trouxe para vocês. Eu posso descontar o dia do trabalho dele, esse dia do trabalho não vai ser só o dia do trabalho, porque ele também vai refletir no DSR dele, que é o descanso semanal remunerado, porque o funcionário que falta injustificadamente perde o direito ao descanso semanal remunerado da semana, né? E a medida disciplinar, que você pode aplicar no funcionário pelas faltas injustificadas. Minha opinião sobre medidas disciplinares, tá? Eu vou dar um geralzão aqui para vocês, mas eu acho que medida disciplinar, para você ter o negócio amarradinho, muito certinho, para poder chegar numa possível justa causa, eu entendo que é muito importante o acompanhamento jurídico, porque para mim é algo muito subjetivo, entendeu? Não é um rol taxativo, se acontecer isso, tem que fazer isso, se acontecer aquilo, tem que fazer aquilo. Não, é uma coisa bem subjetiva. Estabilidade no emprego, que é uma coisa importante também de vocês saberem. Se você tiver algum dirigente sindical na sua empresa, ele tem estabilidade desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, tá? Isso é para evitar atitudes antissindicais e etc., até porque o sindicato vai acabar que vai brigar um pouco com a empresa. CIPeiro, a mesma coisa. Para quem não sabe, CIPA, ele é ele é criado dentro da empresa para prevenir acidentes, etc. Normalmente, grandes construtoras têm. E aí a gente tem 2 presidentes cipeiros, o presidente e o vice-presidente, né? E os suplentes. O que acontece? O presidente é indicado pela empresa e o vice pelos empregados, votados pelos empregados, ou vice-versa. E aí ele tem suplentes. E os suplentes também têm essa estabilidade até o grau de 5 suplentes, tá? Então, assim, se você tem uma CIPA lá inchada, você vai ter muitas pessoas estáveis na sua empresa. E isso é um pouco complicado, porque quem tem empresa, quem trabalhou em grande empresa e tem pessoas estáveis dentro, sabe como é difícil trabalhar com funcionário estável, tá? E só tem essa estabilidade o que é indicado pelos empregados, votado pelos empregados. A gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, eu acho importante prestar atenção nas convenções coletivas, porque normalmente as convenções prevêem 60 dias após a estabilidade ou 30 dias após a estabilidade. Porque o que acontece?
Como a gestante sai e tem os 5 meses de licença e ela tira 1 mês de férias, como ela tem 4 meses de licença e ela tira 1 mês de férias, quando ela volta, normalmente ela já pode ser mandada embora. Então, o que o sindicato faz? Ele consta na convenção coletiva que ela tem mais pelo menos 1 ou 2 meses de estabilidade. É difícil você ver uma convenção coletiva que não tem essa cláusula. Acidentado é afastamento INSS por B31, por B91, desculpa, está errado aqui. Não sei se vocês sabem, mas o INSS tem dois tipos de afastamento de auxílio-doença. Um é o B31, que é o que não tem nexo com o trabalho, e um é o B91, que tem nexo com o trabalho, tá? Então, quando eu tenho um acidente de trabalho, o meu funcionário passa a ter 12 meses após o retorno do trabalho de estabilidade. Uma coisa que eu falo para vocês prestarem atenção quando vocês abrirem a empresa de vocês. Quando vem o comunicado do INSS informando a concessão do benefício e que foi acolhido na perícia, ele não vem escrito na descrição se tem nexo com o trabalho ou não tem nexo com o trabalho. Ele vai ter lá em cima só um espacinho escrito espécie, e aí vai estar lá B91 ou B31. Então, se você não tem conhecimento, porque ele não vem escrito auxílio, doença, acidentário, com nexo com o trabalho. Então, assim, toda vez que você vê um B31 lá em cima da sua empresa, você já leva no seu contador ou no seu advogado e pede para fazer um recurso administrativo, tá? Se não foi realmente um acidente de trabalho, que foi aberto CAT, etc. Porque muitas vezes acontece de vir um B31 que não é um acidente de trabalho típico, tá? Normalmente, as CCTs também trazem funcionários que estão perto da aposentadoria por tempo de serviço ou idade, principalmente na construção civil, eu vejo muito isso nas convenções, então vale dar uma olhadinha na convenção de vocês, porque tem que lembrar sempre que a convenção sempre traz algo a mais do que a legislação traz para nós. Aí eu trouxe aqui as medidas disciplinares, que eu também acho importante, mas também acho importante o acompanhamento jurídico delas, porque é algo bem complicado de você aplicar, eu acho. É até uma das coisas que, assim, os meus clientes, até hoje, toda vez que vai aplicar uma penalidade, eles me ligam, porque é realmente complicado você saber o que você tem que aplicar, de que maneira você tem que aplicar. O que são as medidas disciplinares? São medidas punitivas a atos considerados infração aos deveres previstos no contrato de trabalho e normas internas. Ou seja, contrato de trabalho, é aquilo que eu falei para vocês, é importante ter um contrato de trabalho específico de cada empresa. E outra coisa que eu acho muito importante é você ter um código de conduta da sua empresa, porque tem muita coisa que na sua empresa tem validade e que não está na lei. Por exemplo, na minha empresa tem que comer na cozinha. Isso não está na lei e isso não tem como você falar, entendeu? Aplicar uma penalidade sem ter lá um código interno da empresa. O que é esse código interno da empresa? Nada mais é do que um código dos costumes da empresa mesmo, cultural, entendeu? Então é isso, uniforme, onde vai deixar o carro, onde tem que fechar a porta, onde vai comer, tudo isso está na norma interna da empresa e pode também ser aplicada medida disciplinar por descumprimento. Quais são as punições previstas? Advertência verbal, advertência escrita, suspensão e a justa causa, que é a pena máxima. Esses casos são possíveis apenas no rol taxativo do 482 da CLT. Ou seja, eu tenho um rol taxativo que as atitudes do funcionário eu tenho que enquadrar nesse rol taxativo. Aí já começa a complicação da aplicação da medida, porque a medida disciplinar ela tem que estar clara para o empregado por que ele está levando essa advertência. Eu não posso falar assim, eu estou te aplicando essa advertência escrita. Eu tenho que comunicar para o empregado o motivo que ele está sendo penalizado, tá? O que é a justa causa? Ela é a quebra de fidúcia da relação empregatícia, empregado e empregador. E não é uma medida exemplar, ela é o último recurso. Os outros já são mais medidas educativas, digamos assim. Qual é o rol taxativo e as possibilidades das penalidades da justa causa? Ato de improbidade, que o que é o ato de improbidade? Ele é aquele ato que o funcionário tem um ganho financeiro em cima disso, ou seja, a Caixa vendeu um produto por R$10, pegou 2 e lançou no caixa R$8, por exemplo, entendeu? Algumas coisas assim desse tipo, que o funcionário tem um ganho financeiro.
Por exemplo, você dá lá para o seu funcionário vender 10 caixas de cerveja e ele bonificar 2 para o cliente. E aí ele pega esses 2 bonificados, vende e leva o dinheiro para casa, por exemplo. Isso entra no ato de improbidade. Incontinência de conduta ou mau procedimento. O mau procedimento, eu sempre falo assim, tudo que eu não consigo encaixar em nenhuma das outras alíneas do rol taxativo, eu entro no mau procedimento, porque é mau procedimento do empregado, entendeu? Ele é um escape para a gente poder enquadrar algumas situações que não estão aqui. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, com coisas que são do segmento do empregador, entendeu? Exemplo, você tem lá você tem a construtora e você tem um pré-moldado, que aí você tem isso que você vende, e aí o seu pedreiro começa a negociar isso habitualmente, entendeu? Isso por fora, sem seu conhecimento, para os clientes, etc. Isso é um caso de penalidade também. Condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. O que é isso aqui? É quando transita em julgado o processo total, ou seja, acabou o processo, não tem mais recurso, não tem mais nada. Se o funcionário está preso, por exemplo, preventivamente, exemplo, eu tive um cliente agora que uma funcionária foi presa em flagrante, aí ela está lá e foi transformada em prisão preventiva. Eu não posso desligar ela, nem por justa causa, nem sem justa causa, eu tenho que suspender o contrato de trabalho dela, entendeu? E esperar ela voltar. Agora, se transitou em julgado e não tem mais possibilidade, aí você pode dar justa causa no funcionário, porque o entendimento da legislação é que ele perdeu o direito dele de ir trabalhar e isso pode acarretar na justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que é a desídia? É tudo aquilo que você faz, por exemplo, assim, sem atenção. Exemplo, eu tenho que todo dia chegar e marcar o ponto. Todo dia eu chego e esqueço de marcar o ponto. Eu tenho que, antes de passar o cimento, fazer alguma coisa, e eu esqueço de fazer, entendeu? Alguma coisa que está no padrão da minha função, e eu deixo de fazer por desleixo. Eu posso aplicar lá uma advertência, depois uma advertência escrita, e assim progressivamente. Embriaguez habitual ou em serviço. Esse é uma linha que eu acho que tem uma linha bem tênue, porque o nosso tribunal entende que alcoolismo é doença. Então, se você tem um funcionário que tem embriaguez habitual, é muito difícil você saber se é uma embriaguez habitual ou se ele é um alcoólatra. Porque a lei entende que se for alcoolismo, eu tenho que afastar ele, porque isso é doença, pelo INSS, entendeu? E suspender o contrato de trabalho dele. Então, para fazer qualquer penalidade desse tipo, eu acho que tem que analisar muito caso a caso, e dependendo até ter um laudo médico e etc. Ou então a melhor opção é realmente afastar ele pelo INSS. Violação de segredo da empresa. Exemplo, você tem uma construtora e você tem os seus projetos, entendeu? Ou você tem um restaurante, você tem receitas, o empregado não pode divulgar isso, que isso também é caso de medida disciplinar. Ato de indisciplina e insubordinação. O que é indisciplina? Indisciplina é o funcionário não obedecer aquela regra que é para todo mundo. Exemplo, o lugar de jantar é na cozinha. O funcionário não respeitou essa regra, ela é uma regra que é para todo mundo, é indisciplina. Agora, o superior imediato falou para ele fazer alguma coisa e ele não vai fazer, aí é insubordinação, porque ele não respeitou uma ordem direta do superior dele. Abandono de emprego. O entendimento do nosso tribunal, inclusive já pacificado com orientações e etc., é de que tem que ter 30 dias de abandono de emprego, sendo que adianta o meu empregado sumir 30 dias e eu aplicar a justa causa nele? Não, eu tenho que ter todo um fluxo para eu poder caracterizar esse abandono de emprego, ou seja, eu tenho que caracterizar que realmente ele teve o ânimo de abandonar o emprego. Então, eu preciso notificar para ele retornar para o trabalho, entendeu? Se ele não responder, ou, por exemplo, não mudou, não foi no endereço dele, eu preciso achar algum jeito, ou de comprovar que ele recebeu, ou de que incessantemente eu convidei ele para retornar ao trabalho e ele não retornou. Tem exceção que eu posso desligar ele antes dos 30 dias? No meu entendimento jurídico, sim.
Tem. Se eu provar que ele tem o ânimo de abandonar o emprego, eu entendo que eu posso aplicar essa medida independente dos 30 dias. Exemplo, eu mando uma mensagem para o meu empregador, o pedreiro seu está lá na sua obra, registrado, ele falta 2 dias, fala, você não vai vir trabalhar? Não, eu não vou mais trabalhar. Para mim, está caracterizado o ânimo de abandonar o emprego dele. Então, para mim, eu posso aplicar o abandono de emprego, tá? Ato lesivo da honra ou boa fama praticado no serviço contra a pessoa ou ofensa física, isso é contra colegas e a linha K traz contra o superior, então você não pode agredir verbalmente, nem fisicamente. Se você tiver alguma discussão de seus funcionários na obra, por exemplo, mais acalorada, você pode aplicar penalidade nos dois. Prática constante de jogo de azar, que é tipo o jogo do bicho, etc., e perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Isso aqui foi até uma reforma agora, entrou agora, não tinha, mas era já uma coisa que os nossos tribunais já haviam entendido, por exemplo, assim, um motorista de caminhão, por exemplo, ele tem que ter a carteira de habilitação. Se ele perder essa carteira de habilitação por estourar ponto de multa, por exemplo, eu posso desligar ele por justa causa, porque aí ele está dando motivo para não poder prestar o serviço para mim, tá? Conceito das medidas disciplinares. Ele é de caráter pedagógico no exercício do poder disciplinar do empregador, tá? Então, por exemplo, assim, aplicar a medida disciplinar é para eu acabar com a vida do meu funcionário? Não, é um caráter pedagógico mesmo dele entender, cara, você está fazendo errado, eu já conversei com você, não adianta, você recebeu uma advertência aqui para você fazer a coisa certa, entendeu? As penalidades, ela tem que ter nexo causal entre a punição e a falta aplicada, tá? Ou seja, eu não posso aplicar uma penalidade por uma coisa que aconteceu que não tem nexo nenhum com o que está acontecendo hoje, por exemplo. Ele tem que ter adequação, ou seja, eu não posso, por exemplo, assim, o cara faltou um dia, eu aplicar uma suspensão de 3 dias, por exemplo, e ele, por exemplo, depois ele pegou um dinheiro no caixa e eu dei uma suspensão de 1 dia, entendeu? Tem que ser adequado para a situação. E tem que ter proporcionalidade. Além de não poder ter diferença entre funcionários. Exemplo, isso acontece muito. Você tem lá a sua construtora e você tem um pedreiro que é top de linha, que faz tudo, que faz aquele negócio que é mais difícil na área de vocês, e é bom de serviço, chega de manhã e vai embora à noite, e aí ele pegou e faltou 2 dias injustificadamente. E você tem aquele pedreiro lá que é mó miguelão, que não faz nada, só fica nas costas do outro, e ele faltou 2 dias. Eu não posso aplicar para o pedreiro bom 1 dia de suspensão e para o pedreiro Miguel 3 dias de suspensão, porque ele é ruim de serviço. Se eu aplicar 1 dia para um, eu tenho que aplicar 1 dia para outro, porque eu não posso ter discriminação, tá? Isso é uma coisa importante que acontece. O povo fala assim, não, esse cara é bom de serviço, eu não vou dar uma suspensão, não. Aí acontece um outro que está dando dor de cabeça faz 3 meses, só fazendo besteira na obra, você quer ir lá e dar uma suspensão de 5 dias para ele. Não pode. Tem que ter imediatidade. O que é isso? Por exemplo, assim, ele cometeu a falta hoje. Eu não posso, daqui 1 semana, dar a penalidade do que aconteceu 1 semana atrás, porque ele se enquadra no perdão tácito, que o que é? A lei entende que o quê? Se eu não apliquei para ele a pena aqui e ele continuou trabalhando para mim, que tacitamente eu perdoei ele, então eu não posso aplicar a penalidade em virtude daquilo, tá? Eu não posso ter alteração da punição. Exemplo, o funcionário lá na obra não estava usando EPI. Aí você foi lá e deu uma advertência nele. Aí você chegou lá na empresa, a menina do RH falou assim, não, mas ele já tem uma advertência, tem que dar uma suspensão. Você não pode, por exemplo, trocar essa advertência. Você já deu, já está dado, entendeu? Então, o ideal é sempre você consultar antes de aplicar a penalidade. Não ter a discriminação que eu já falei para vocês, e o suporte jurídico, que eu acho muito importante, porque justa causa para você manter numa ação, se não tiver muito bem amarrada e muito bem conduzida, é difícil de não ser revertida. A gente sabe como que tá os nossos tribunais hoje. Do mesmo jeito que tem a justa causa do empregado, é importante vocês saberem também que existe a justa causa do empregador, tá? Então, o empregado também pode dar a justa causa do empregador. O que é isso? Ele vai chegar para vocês lá e dar uma carta de justa causa para vocês? Não. Mas ele tem a possibilidade de entrar com uma ação de rescisão indireta na justiça, falando para o juiz, meu empregador não está cumprindo isso e isso,
então eu quero uma rescisão indireta do contrato de trabalho, e aí ele vai receber todas as verbas rescisórias como se você tivesse desligado ele, tá? Quais são esses casos? Também é um rol taxativo. Se forem exigidos serviços superiores à sua força, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Gente, se eu mandar meu pedreiro carregar 10 sacos de cimento e ele só aguenta carregar 8, cai nessa? Não, não cai, gente. Entendeu? Assim, está dentro da função dele. É exigir serviço superior mesmo àquilo que ele foi contratado, entendeu? Exemplo, ele foi contratado para ser pedreiro. Aí você está mandando o cara ir a pé lá na loja de cimento e trazer todo o saco de cimento para a obra nas costas. Talvez enquadraria aqui na exigência do serviço superior à força, tá? Se for tratado pelo empregador ou seus superiores com rigor excessivo, o que é isso? Você dá uma bronca? Não, é aquela coisa de você gritar, de você querer coagir, entendeu? Aquelas coisas assim, mais exaltada mesmo, não é só você cobrar o funcionário. Correr perigo de manifesto de mal considerável, exemplo, você tem um cara lá para trabalhar em altura e você não dá o treinamento de altura para ele, não obriga ele, ele não está treinado para aquela função, então ele está correndo um perigo ali, entendeu? É isso. Não cumprir o empregador a obrigação do contrato, que aí o que é? Pagar em dia, fornecer EPI, algumas coisas assim que estão no contrato, entendeu? Fornecer material para ele trabalhar, essas coisas. Praticar o empregador e seus prepostos contra ele ou pessoa da sua família, ato lesivo contra a honra, boa fama, do mesmo jeito que tem para o empregado, tem para o empregador. Tem o fisicamente também, que está na linha F a seguir, e o empregador reduziu o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. O que é isso, pessoal? Por exemplo, assim, eu tenho um pedreiro registrado que ganha comissão por empreita terminada. Por exemplo, assim, ele é registrado, mas se ele terminar a parede em X dias, ele vai ganhando, entendeu? E aí, de uma hora para outra, eu me irritei com o pedreiro, sem critério nenhum, e diminuí, por exemplo, assim, em vez de dar 3 paredes para ele, como eu dava por semana, eu dou 1 parede para ele. E isso está tendo afetando diretamente a importância salarial dele, entendeu? Não assim, por exemplo, assim, eu tinha isso de obra e não tenho mais, eu continuo tendo a obra, mas em vez de dar 3 paredes para ele, eu vou dar 1 e dar o resto para o outro. Isso também pode acarretar na justa causa do empregador, tá? Outra coisa que eu acho importante falar, principalmente na área de construção civil, é a segurança do trabalho, que é algo assim, que infelizmente a verdade é algo que pode nunca acontecer, mas se acontecer, pode quebrar uma empresa, por exemplo, entendeu? Exemplo, você trabalhou lá 20 anos, 15 anos com a sua construtora, todo dia trabalhando, matando, financeiro, não sei o quê, aí acontece um acidente de trabalho, você não está resguardado, vem lá uma indenização de pensão vitalícia do funcionário até 75 anos, indenização por danos morais, indenização por danos estéticos, e a ação dá R$500 mil, e que ainda a lei dá a opção do cara querer receber de uma vez só. Ele quebra a empresa, entendeu? Então, você ter a segurança do trabalho para minimizar o seu risco, e inclusive tentar mudar um pouco a responsabilidade objetiva para a subjetiva do empregador, é importante. Para que serve a segurança do trabalho? Diminuir os riscos de acidente e garantir segurança e saúde dos funcionários. Eu também acredito, isso é uma crença pessoal minha, que a segurança do trabalho do empregado também está diretamente ligada, às vezes, à produção dele, porque um empregado mais seguro, um empregado mais bem cuidado, ele vai se dedicar mais para a empresa, isso é um fato, entendeu? Esse é um ponto de vista pessoal, eu acho que é importante por causa disso também. E a segurança do trabalho tem algumas normas que definem ela, que é o SESMIT, as NRs do Ministério do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. Então, uma junção dessas normas todas que chega no total que é a nossa segurança do trabalho. As empresas não são obrigadas a ter alguém fixo lá no local de trabalho, exemplo, um técnico de segurança, um médico do trabalho, salvo quando ele já entra num outro patamar de risco e de número de funcionários, mas isso não exime a responsabilidade da empresa ter alguns documentos, que muitas não têm, que o que são? O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
Esses são documentos que normalmente eles vencem anualmente, eles têm que ser renovados, e ele também vai te ajudar a ver o que você precisa efetivamente fornecer para um funcionário ou não fornecer quanto a EPI, porque às vezes você está lá fornecendo um EPI que você acha que está resolvendo e não está, e você tinha que às vezes fornecer um outro muito mais barato que você não está fornecendo, entendeu? Então esses documentos vai trazer esse estudo para vocês. E o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que ele faz? Ele vai na sua empresa e ele vai olhar todos os ambientes, qual é o risco que tem em cada ambiente e qual é o EPI que você tem que fornecer, ou se não tem risco nenhum, porque às vezes você também pode estar pagando uma insalubridade sem ter obrigatoriedade de pagar por aquele setor, tá? Atenção, o uso de EPI. Tem que ter a comprovação, e a ficha de EPI tem alguns requisitos. Então, não adianta você ter sua empresa, chegar lá na sua obra e entregar a EPI para os pedreiros só, que não vai adiantar. Eu tenho que ter uma ficha de EPI, nessa ficha de EPI tem que constar lá o CA, que é o certificado do Ministério do Trabalho, de autenticação do Ministério do Trabalho, que tem um número, que toda a ficha de EPI que não tiver esse número, o juiz já dá como inválida, ela não tem validade, tá? Aí tem a validade do EPI, a data de entrega, e o que eu gosto de pontuar quanto à validade do EPI. Normalmente, a gente tem NRs e a garantia do EPI que tem datas divergentes. Então, o que eu oriento? Se a garantia do EPI fala que tem que trocar com 1 ano e a NR com 2, eu oriento trocar com 1 ano. E do mesmo jeito, se o EPI fala que tem que trocar com 2 e a NR fala que tem que trocar com 1, eu oriento trocar com 1, entendeu? Sempre pecar pelo excesso, principalmente nessa área. Os treinamentos são necessários ter. Você não pode colocar um pedreiro seu lá que vai trabalhar num prédio para trabalhar em altura sem o treinamento da NR de altura, entendeu? Porque se acontece alguma coisa com ele, ele não foi treinado. Os EPIs, principalmente, cinto. Eu falei que eu trabalhei na Ambev, eu tive um acidente lá muito feio, que me chocou o resto da vida, que era, inclusive, da construção civil, estava tendo uma reforma do armazém, do CDD de Cabo do Agostinho, lá em Pernambuco, e aí o cara que estava fazendo a obra lá tinha a linha da vida, né? E aí, como vocês sabem, tem que colocar o cinto lá para ele poder atravessar o telhado. E aí o cara tirou o cinto e foi atravessar o telhado e caiu e morreu, entendeu? Tipo assim. E aí foi assim, o cara tinha filho, o cara tinha família. Nossa, eu fiquei mal demais com isso, porque eu tive que acompanhar lá tudo. Aí tem perícia. Aí isso é o tipo de um acidente que quebra a empresa de vocês, entendeu? Então é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Primeira coisa, treinamento, entrega de EPI e fiscalização. Inclusive, a não utilização de EPI pelo empregado é motivo de medida disciplinar. Se você der o EPI para o seu pedreiro e você chegar na obra e ele não estiver usando, você pode aplicar medida disciplinar nele, porque é obrigação do empregador fiscalizar o uso do EPI. O funcionário não pode falar que ele não quer usar EPI, ele tem a obrigação de usar o EPI, entendeu? Análise de risco, aí as ARTs, que vocês conhecem isso melhor do que eu, né, que precisa sempre. E aí o que existe também, que é para desburocratizar um pouco, é a permissão de trabalho, que é o POP, que é a permissão operacional, alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que todo dia faz obra no poste. Eu consigo fazer um POP validando aquilo ali todo dia. Eu não preciso ir lá com um técnico de segurança todo dia liberar aquela atividade. Mas nessa área eu acho, inclusive, que vocês devem ter um conhecimento maior que eu, mas eu achei importante pontuar aqui para vocês. E social, é obrigação acessória, que foi para unificar a prestação de informação, que nada mais é do que mais uma fiscalização do governo para que a gente tente não dar o jeitinho brasileiro de fazer as coisas erradas. Então, hoje, tudo que você lança no e-social comunica tudo com o sistema, com INSS, com Receita, com tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que andar um pouquinho mais certo, tá? Ele tem validade no Brasil inteiro, é padronizado, e como eu disse, eu acho que são 5 ou 6 órgãos, eu até tenho eles aqui anotados, se vocês quiserem que eu mostre para vocês, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, assim, antigamente a gente lançava admissão retroativa, hoje em dia não dá mais. Férias retroativo, hoje em dia não dá mais. Lançar aviso prévio retroativo, hoje não dá mais para lançar. Você já tem que lançar o aviso do funcionário antes. Então, tem um tanto de coisinha que pegou e que vale olhar para fazer os negócios certinho. Quais foram os principais impactos, no meu ponto de vista?
maior acesso à informação pelo órgão de fiscalização e da Receita Federal. Eu até acho que, eu não sei se é aqui, porque eu também perdi um pouco de contato disso lá fora, mas eu acho que o Ministério do Trabalho ainda está usando pouco essa ferramenta, ele poderia usar mais, então talvez possa ter um impacto maior ainda do que tem hoje. Multa por descumprimento, ou seja, se a empresa não aderir, não lançar, tem multa, inclusive, assim, tem coisas muito burocráticas de inserir código, inserir novo endereço e etc., que pode gerar multa, que eu acho que dificultou um pouco, então eu acho que a gente não tem que fazer isso na raça, a gente tem que contratar alguém que tenha conhecimento de e-social e experiência para tocar dentro da empresa da gente, e visibilidade direta de faltas que expõem a empresa ao risco. Isso, para mim, é uma coisa que também preocupa, que muitas vezes podia não acontecer nada, mas hoje o povo tem visibilidade que antes não tinha, entendeu? E aí pode acarretar em mais multa para as empresas. Liderança. Vou falar um pouquinho, tá? Eu acho que a gente tem sempre que ter as melhores pessoas, isso é uma escola que a Ambev traz muito, que é muito importante você contratar uma pessoa que você acha que pode ser melhor que você, que isso vai tocar o seu negócio para frente. Porque você pensar que você tem que contratar alguém pior que você para não sobressair, é você pensar pequeno. Se você pensa pequeno, a sua empresa também vai ser pequena. Então, você tem que pensar grande, sonhar grande. Você sempre tem que contratar alguém melhor do que pode ser melhor que você, porque ele vai trabalhar para a sua empresa. E se é alguém que pode ser melhor que você vai formar essa pessoa para ser melhor do que você. Identificar, atrair, treinar e o mais importante, reter. Isso é uma das coisas mais difíceis de uma empresa, que eu acho que está ligado a uma série de coisas, principalmente cultura da empresa, eu acho uma coisa muito importante, porque o empregado, para estar ali, ele tem que vestir a camisa da empresa, ele tem que remar junto, ele tem que acreditar naquilo, ele tem que ter o sentimento de dono da empresa. Não é porque eu sou empregado que eu não tenho que pensar em resolver o problema da minha empresa, porque se a empresa for bem, eu também vou bem como empregado, entendeu? Porque eu vou poder ter um salário melhor, eu vou poder crescer, vai melhorar meu currículo, eu vou ter uma visibilidade maior. Eu acho que muito ligado a líder, eu acho que o líder tem que inspirar. Se o seu líder te inspira, você entrega mais, faz mais. Se o seu líder não te inspira, você fica desanimado, você fala assim, mas esse cara tá falando isso, e aí o turnover da empresa vai lá em cima e acaba que você não retém. E você ter um turnover muito alto numa empresa é uma coisa que pode trazer o resultado dela para baixo. Rotatividade de muita gente. Então, reter é uma das coisas mais importantes que eu acho aqui. Treinar é só eu ir lá e dar o treinamento das NEs, na data de admissão eu fazer lá o treinamento de como... Não, você treina, você ensina ele no dia a dia, você ensina sentando, mostrando, fazendo. Por exemplo, assim, eu tenho um carinho muito grande pela minha estagiária, e assim, a minha estagiária vai sair do meu escritório fazendo recurso, fazendo defesa e fazendo tudo, porque eu ensino ela dia a dia. Eu sento com ela do meu lado e ela faz um recurso e eu sento com ela, vou olhar o que está errado, o que está certo, o que não está certo, e assim, eu te garanto que hoje ela toca muita coisa no meu escritório, que talvez fosse um serviço que fosse me sufocar muito, e ela faz tudo, entendeu? Por quê? Porque você ensina no dia a dia. Se eu tivesse só treinado ela o dia que ela entrou aqui, talvez ela não me entregaria tudo que ela me entrega. Hoje tem defesa dela que eu reviso e eu não mudo uma linha. Então, assim, é uma grande vitória de quando ela entrou comigo e como ela está hoje. Outra coisa que eu acho muito importante é ter gestão e ter avaliação e feedback. Por quê? Para um funcionário é muito difícil ele estar trabalhando na sua empresa sem um feedback, sem saber, o que eu poderia fazer para melhorar? Eu estou te atendendo, eu não estou te atendendo? Por exemplo, eu sonho em ser coordenador da área, eu não sei como chama especificamente a área de vocês, mas da área de acabamento. Eu tenho que perguntar para o meu chefe, o que eu preciso fazer para eu chegar a ser um coordenador da área de acabamento? E aí o seu gestor, que no caso, se a empresa for de vocês, vai ser vocês, ou vai ser um diretor executivo que você vai contratar, vai ter que desenhar com o cara um plano de ação para que ele possa alcançar aquela meta dele. Porque se ele não alcançar, depois que você desenvolveu ele, beleza, é uma falha dele. Agora, se o seu funcionário não desenvolver porque você não treinou ele, a falha é sua, você que não é um bom gestor, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. Estimular o sentimento de dono, porque eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, tem um papel aqui na minha mesa que precisa resolver.
Se eu sou dona, eu vou pegar e vou resolver. Um funcionário passa e fala assim, isso aqui não é problema meu, eu não vou resolver. Então, se o funcionário pega aquilo ali para resolver, ele tem o sentimento de dono para a sua empresa, e ele vai fazer a diferença dentro da sua empresa. E a partir do momento que ele fez a diferença, você tem que reconhecer que isso é muito importante. Outra coisa que eu aprendi muito também é você esticar os maiores talentos. O que é isso? Se você não esticar a corda, ele não vai entregar para você. Então, por exemplo, assim, vou falar da minha estagiária de novo, porque assim, eu acho ela uma pessoa que responde muito bem a ser treinada e a querer aprender. Por exemplo, assim, ela entrou aqui, ela fazia petição de juntada, que é um documento que você pede para juntar um processo, e fazia uma petição simples, e eu falei assim, eu acho que essa menina tem potencial para fazer, por exemplo, uma defesa para mim. Se eu nunca der uma defesa para ela, nunca esticar a corda dela, ela nunca vai saber fazer uma defesa. Então, se eu vejo potencial, eu tenho que esticar a corda da pessoa para eu ver se ela vai me entregar mais. Entendeu? E isso chama-se dar oportunidade no meu ponto de vista. Como reter, que é uma das coisas que eu acho mais importante. Primeiro, respeito é fundamental. Você tem que respeitar o seu funcionário, independente de cargo, função ou de quem ele seja. Do mesmo jeito que você gosta de ser respeitado, você tem que respeitar ele. Remuneração de acordo com a função. Condições de segurança de trabalho, que foi o que eu falei lá atrás, eu acho que isso também dá uma segurança para o funcionário continuar trabalhando para você, porque imagina se você coloca um pedreiro para trabalhar lá na sua obra sem dar uma bota de segurança para ele vai falar assim, eu vou trabalhar aqui com esse cara, vai cair um negócio no meu pé e vai quebrar meu pé? Eu não. Agora, se eu estou lá blindado por todo mundo, cuidado, entendeu? Meu gestor, o engenheiro chega lá na hora e fala, ei, pessoal, tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Coisa simples. Você já tem outra visão da empresa que você trabalha. E outra coisa que eu acho muito importante é a meritocracia, que é você receber por aquilo que você entrega. Eu acho que isso você consegue sugar do seu empregado aquilo que você quer de melhor. Porque pensa bem, você tem um pedreiro que entrega um muro a cada 3 semanas e um pedreiro que entrega um muro por semana. Você concorda que se você não reconhecer esse cara pelo mérito dele, pela meritocracia que ele tem de fazer 3 vezes mais rápido que o outro cara, ele vai deixar de fazer o muro daquele jeito em uma semana e vai fazer em 3, porque é mais confortável, se não tem diferença nenhuma? Então, eu acho a meritocracia uma coisa muito importante. Exemplo, surgiu um cargo de mestre de obra, e eu tenho um pedreiro de 5 anos, que não me entrega nada, e eu tenho um pedreiro de 1 ano, que é uma máquina. Quem que eu vou colocar de coordenador? Quem tem mérito para virar? O cara só porque ele tem 5 anos, ou o cara que me entrega, que resolve o meu problema? Então, eu acho que isso também anima as pessoas a trabalharem de uma maneira melhor. Como eu acho que a gente pode ter reconhecimento? Ter os melhores como exemplo, entendeu? Eu tenho o melhor pedreiro lá da minha obra. Os outros pedreiros têm que querer ser como aquele cara. E como que eles vão querer ser como aquele cara? Porque aquele cara é reconhecido, né? E para isso tem que ter visibilidade e exposição do reconhecimento. Ter oportunidade de crescimento e comemorar, para mim, é uma forma de reconhecimento também, entendeu? Cara, a gente tinha que entregar uma obra em 1 ano, a gente entregou uma obra em 10 meses, e a obra está perfeita, sem erro. Cara, vou levar meus pedreiros para comer uma pizza, porque a gente merece comemorar essa vitória, entendeu? Eu acho que isso também é uma forma de reconhecimento e que talvez possa ser implantado. Espero que eu trouxe esse conteúdo, espero que eu tenha agradado, que eu tenha falado o que eu precisava falar, tenha trazido aqui um pouco da minha experiência para vocês. Agradeço. Agora eu vou abrir aqui para a Priscila. Já adianto que a advogada não sabe tudo de tudo, então se tiver alguma pergunta que eu não souber a resposta, eu me comprometo a estudar. Só mandar o e-mail para eu poder, para a Priscila, para eu poder responder, mesmo que seja depois, porque ninguém sabe tudo de tudo. Então, vamos abrir aí. Priscila, estou à disposição. Bruna, muito obrigada. Nossa, a palestra foi perfeita, assim, na minha opinião. Muitas perguntas que foram feitas aqui no chat durante, né, a sua explanação foram respondidas quase que na sequência. Então, foi muito bom, assim, para nós profissionais, né, já engenheiros e também para os futuros engenheiros, né, eu tenho certeza que foram esclarecidas muitas dúvidas, principalmente a questão de jornadas, né, e também, né, algumas modificações aí nas modificações aí das leis trabalhistas.
Ficaram aqui algumas perguntas, eu vou te fazer. Eu tenho duas perguntas aqui do professor Alexander. A primeira delas é a seguinte: em tempos de pandemia, poderia ser exigido um teste de Covid-19 ou, na sua opinião, seria um preconceito assim, para admissão? Para admissão? Não, você não É. pode deixar de contratar o funcionário porque ele tem coronavírus. E Entendeu? durante o funcionário já está trabalhando para fazer esse tipo de ação? Não vejo problema, mas não acho também que você pode obrigar o funcionário a fazer o exame se ele não quiser. Entendi. Tá? A não ser que ele esteja apresentando sintoma e esteja colocando em risco as outras pessoas que estão trabalhando ali com ele, alguma coisa desse tipo, entendeu? Agora, você chegar lá e falar assim, não, eu quero obrigar todos vocês a fazer o exame do coronavírus, e eu não quiser fazer, teoricamente eu entendo que talvez seja um pouco complicado obrigar ele a fazer. Certo. Mesmo que isso possa gerar um transtorno aí para uma obra inteira, por exemplo, né? Assim, que vai contaminar todo mundo. Tem hora que o empresário tem que tomar algumas decisões um pouco difíceis, entendeu? Por exemplo, assim, é uma coisa difícil de falar, mas se você pede para ele fazer, você está preservando, ele fala, não, não vou fazer. Não tem como você amarrar o funcionário e levar ele para fazer, primeiro. É Você vai dar verdade. uma suspensão nele porque ele não quer fazer um exame, eu acho um pouco... salvo se ele tiver apresentando sintomas, eu aconselharia como advogada, na verdade, encaminhar ele para o médico do trabalho para avaliação e o médico fazer o pedido, porque com o pedido médico já é diferente, entendeu? Agora sim, cara, o cara não quer fazer o exame, o cara tá colocando todo mundo aqui, manda embora, entendeu? É isso. Tá. Não, obrigada. E a outra pergunta do Alexander é a seguinte: na construtora, né, que ele é responsável técnico, toda vez que tinha, né, nascimento de filho, eram dados, né, 5 dias de afastamento para o funcionário. E na apresentação você falou que são 3. Aí ele ficou na dúvida de qual que é o prazo, assim, se é certo, assim. Deixa eu pegar a CLT aqui para ler para você. Mas é 5 dias, tá? Eu vou abrir aqui só para ler, mas é 5 dias, porque tanto que a maior. Mas eu acho que eu não falei da. É porque ficou, Do ficou nascimento, como 3. eu falei do aborto, não? Ah, Eu acho tá, que eu não. esqueci de Então é colocar porque. aqui. Eu estou abrindo aqui o artigo, só para ler para vocês, mas é 5 dias. Tanto que o maior Ah, número de cesárea é de segunda-feira. Porque é verdade, verdadeiro isso. É estatístico. não. Então deve ser porque a gente ficou na dúvida aqui com relação. Então, se 3 dias são questão de aborto, ocorrência de aborto, então. Ah, não, ok. A aluna Tawane está perguntando se for uma sugestão aí, se for de preferência do empregador, se pode ser feita antecipação de férias antes dos 12 meses. Então, o que acontece? Não, não pode. Mas agora, nessa pandemia, com a MP, houve a possibilidade da antecipação de férias, que aí, teoricamente, ele tira proporcional. O que o governo trouxe quanto às férias, porque os empresários tiveram que fechar. E aí, o que eles iam fazer com o empregado? Eles deram a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, que o governo paga o benefício para o empregado não ter tanto prejuízo na remuneração, e a questão das férias. Então, o que eles trouxeram de novo? Você pode antecipar férias proporcionais, e o pagamento está sendo de maneira diferente. Ou seja, quando você dá férias para o funcionário, você pode pagar as férias, em vez de 48 horas antes, até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, se ele tirou dia 1º de março, só no dia 5 de abril que eu tinha que pagar as férias. Mas, se ele saiu no dia 29, no dia 5 de abril eu tinha que pagar, entendeu? E o terço das férias só no 13º. Ah, não entendi. Eu não preciso pagar o terço das férias agora. Mas isso enquanto tiver a calamidade pública e a MP em vigor. Entendi. O aluno Delcimar tinha feito a pergunta sobre fazer a divisão das férias, você respondeu, né, durante a apresentação, que é permitido, né?
O Pedro está perguntando, participante aqui do canal, está perguntando, no caso da empresa colocar o funcionário em férias coletivas, o pagamento das férias, assim como um terço, pode ser postergado, se sim, até quanto tempo? No caso, acho Então, que você acabou de esse aí responder, né? é a MP que ele está falando, entendeu? Que trouxe agora a possibilidade de pagar depois, porque sem a MP, não, ela tem que ser paga normal, independente, ela só tem alguns requisitos diferentes de aviso à entidade sindical, quando você vai dar férias coletivas, ao MTE, e um prazo de 10 dias, mas assim, o pagamento em si não tem diferença. Tem agora com a MP por causa do corona. Ah, sim. A Marina Alvarenga, professora aqui da instituição, perguntou: o engenheiro projetista que trabalha sozinho, ele pode abrir uma MEI ou teria que ser uma microempresa? Trabalha sozinho. Pergunta aos universitários contadores. Mas se ele é um microempreendedor individual, se não tiver nenhuma exceção na lei, ele pode abrir uma MEI, eu acredito, mas essa parte o contador que vai saber, porque tem uns quinais específicos, mas assim, eu consigo dar uma estudada nas portarias para te responder, se precisar. Mas eu acredito que pode ser uma microempresa individual, se ela for individual, entendeu? Uma dúvida, essa é uma dúvida minha com relação ao controle de ponto, né? Que é uma questão importante. Você acha aconselhável fazer o controle de ponto na chegada, saída para o almoço, retorno do almoço e saída, ou é suficiente só o controle de ponto de chegada e saída? Então, depende. A sua empresa dá o horário de intervalo corretamente? Se ela dá o horário de intervalo corretamente, eu acho que você tem que bater o intervalo. Agora, se você falar assim, não, minha empresa come intervalo, não sei o quê, aí eu aconselho a empresa a usar, porque o Ministério do Trabalho autoriza que esse intervalo seja pré-assinalado, entendeu? Por quê? Isso é pensamento de advogado. Por quê? Se ele faz e ele anota o ponto, a hora que chegar uma reclamação trabalhista, eu estou lá com o ponto anotado certinho. Agora, se ele não faz e está pré-assinalado, quem tem que provar que ele não fazia esse intervalo é ele. Entendi. E se você não der um intervalo e fizer eles anotarem, aí você vai estar fazendo prova contra você mesmo. Ah, certo. Não, isso aí realmente acaba que alguns tipos, né, de empresas voltadas aí para o nosso ramo, você não consegue cumprir certinho, né, o horário de almoço, né? Às vezes vai almoçar Eu 2 aconselho da sempre assim. tarde, depois 1, depois meio-dia. Então, realmente é importante. Uma última pergunta aqui, né? Na construção civil, a gente tem a jornada de trabalho de 44 horas semanais, só que a gente tem uma jornada diária de 7 às 17, de segunda a quinta, e na sexta-feira de 7 às 16, com uma hora de almoço. Calma, Isso calma. aí, né, vai Vamos dar botar para fazer conta, porque advogado não é bom de conta, não. De 7 às 17. de segunda a quinta e na sexta-feira de 7 às 16 com uma hora de almoço. Então, isso aí vai dar de segunda a quinta 10 horas, né? E tirando a hora de almoço 9 horas diárias. E você falou que é no máximo 8 horas. Isso é porque a convenção coletiva estabeleceu, porque isso é uma coisa muito comum na construção civil, essa Então, jornada. provavelmente a convenção de vocês deve autorizar essa hora habitual. Posso ler, Certo. se precisar. É, Mas está dando 44 horas semanais. isso, dá 44 horas semanais. A única coisa que passa da jornada de 8 horas, né? Mas vocês não têm banco de horas. Não tem. Isso é uma jornada normal, sabe? Assim, quase todas as empresas, todas as áreas de construção civil de obra têm essa jornada de 7 às 17, de segunda a quinta e sexta-feira de 7 às 16. Isso não é Mas essa é hora de extra 7 não às é hora extra. 17 com quantas horas de intervalo? Uma hora de intervalo de almoço. Então, dá 9 horas de trabalho. 9 horas trabalhadas. Entendi. Provavelmente deve estar na convenção de Tá, vocês. e isso está na convenção, que eu fiquei na dúvida se quando a convenção estabelece, aí isso daí É. tá Tem certinho. algumas matérias que a convenção prevalece a lei, e a hora extra é uma delas. Ah, certo. Não, então ótimo, porque eu até fiquei na dúvida assim, nossa, então quase todas as empresas teriam problemas, mas então, como a convenção estabelece, realmente estabelece, então tá E aí certinho. prevalece a lei quanto a Ah, isso. não, certo. Ô, Bruna, muito obrigada pela sua participação, assim, foi uma honra para nós, alunos, professores da Engenharia Civil, e acredito que todas as pessoas que estão te ouvindo aqui no YouTube foram, assim,
pelo menos para mim, esclareceu um monte de dúvida e eu tenho certeza que de todo mundo que te escutou, esclareceu. Reforça aí para você o contato, né, para alguém que queira, né, entrar em contato para que você possa gerar, né, fazer uma consultoria, né, algum aluno que queira abrir uma empresa, né, que precise aí de um suporte jurídico para futuramente aí te procurar aí no seu escritório. Com certeza, estou à disposição, mas também quero deixar o meu e-mail aberto aqui para os alunos que participaram dessa palestra, que quem quiser pode me mandar dúvida no e-mail, que eu respondo com muito carinho, porque assim, eu acho importante também passar o conhecimento independente de qualquer coisa. Coloquei aqui no último slide o meu e-mail, drabrunamontemora@gmail.com, e o celular que tem o WhatsApp para contato, que é 99271 1212. É até facinho de gravar. Estou à disposição, tá? Se alguém ficou alguma dúvida, alguém pensar na palestra depois, tiver alguma dúvida, pode mandar no e-mail que eu respondo. E eu que agradeço a oportunidade. Para mim é muito especial estar aqui com vocês. Primeira vez que eu faço um negócio assim, foi meio estranho, mas eu estou me achando moderna no canal do YouTube. Obrigada, viu? Muito obrigada, boa noite para você e até mais. Deus.